Conexão Ciência. No último episódio da série Conexão Energias Renováveis, Ivo Augusto de Abreu Pugnalone detalha de que maneira se pode pensar nas usinas hidrelétricas em termos de sustentabilidade. De que maneira podemos pensar na hidrelétrica com sustentabilidade? Ora, é só pensar nas demais fontes. As demais fontes, elas não necessitam da criação de uma área de preservação permanente como a nossa. A hidrelétrica, obrigatoriamente, tem que haver uma área de preservação permanente em volta. Ela tem que, cada 3 meses, monitorar a qualidade da água e informar os órgãos ambientais sobre essa qualidade. Ela tem que tomar uma série de cuidados com a preservação da flora e da fauna no seu entorno, na área de preservação permanente, e a área vizinha também. Ela é obrigada, os empreendedores desse tipo de usina são obrigados a limparem o rio, entrada desses tubos por onde a água vai descer. Tem uma grade, essa grade ela é apropriada para remover do rio animais mortos, troncos de árvores, galhos, folhas, plásticos, lixo. Além disso, se você construir essas áreas de preservação permanente, e você é obrigado a construir, senão você não ganha licença ambiental, você impede que lixo seja jogado dentro do reservatório. Proíbe que embalagens com agrotóxicos sejam lavadas, ou os tratores sejam lavados, que distribuem esses agrotóxicos sejam lavados dentro do reservatório ou nos afluentes. Você impede o plantio irregular na margem, impede a construção de casas na margem, casas que em época de cheia correm grandes perigos. Então as pessoas querem morar na beira de um rio. É complicado isso, porque nós vimos o que acontece agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul. E também as hidrelétricas servem para armazenar água quando a água falta. Existem cidades do Brasil famosas que você já ouviu falar, cuja água que se bebe vem de uma hidrelétrica. Quer ver uma? Grande cidade? Salvador. Toda a sua região metropolitana, 70% da água vem da usina hidrelétrica de Pedra do Cavalo, a 125 km de distância de Salvador. E a cidade de Limeira, próxima a Campinas, não teve, aqui em São Paulo, não teve aquela crise de água que teve em Campinas, porque ela tem uma pequena usina onde ela se abastece de água também. Então, tem essas vantagens que a sustentabilidade dessas usinas hidrelétricas é muito maior do que uma usina, por exemplo, eólica. Muito maior. A usina eólica, o ruído que é criado em volta, parece que é pouco. Para quando você está vendo uma fotografia de longe, um vídeo de longe, você não escuta. Mas tem alguns vídeos que mostram um ruído ensurdecedor que o vento faz. Não é a máquina até não tem barulho, mas é o vento. Não é a parte mecânica que faz o barulho, nem elétrica. É o vento mesmo. Você, quando ouve um avião passar próximo, uma parte do barulho ali é a turbina. É verdade, o ronco da turbina. Outra parte é o vento que aquilo desloca. O trovão nada mais é do que um impacto de massas de ar, de vento, portanto, se chocando. O ar faz barulho. Só não tem barulho quando um foguete passa no espaço, onde não tiver atmosfera. Lá não tem ruído nenhum, e se tiver, não se propaga. Mas enfim, eu só vejo, na verdade, as nossas hidrelétricas podendo ter o valor que elas têm para a sociedade, se a sociedade brasileira exigir que a sua política energética seja discutida abertamente pela sociedade em conferências nacionais de energia elétrica. A energia é importante demais, tem repercussões demais sobre a população, pode causar prejuízos enormes à qualidade de vida da população se ela for decidida, se o planejamento dela for decidido por meia dúzia de iluminados, entendeu? Meia dúzia de técnicos que não conhecem o Brasil ou que estão pouco ligando para a qualidade de vida das pessoas. Tem que haver uma conferência nacional de energia a cada 2 anos para fazer o planejamento, aperfeiçoar o planejamento, assim como existe a Conferência Nacional de Saúde,
A Conferência Nacional de Educação, que define as políticas de educação, não importa que governo entre ou saia, que presidente entrou ou saiu, a política de educação segue o mesmo rumo. E isso impede que a política vire uma bagunça e que interesses politiqueiros, que nada tem a ver com política educacional ou com política de saúde, política pública, sejam atrapalhados em seu desenvolvimento. Nós temos Conferência Nacional de Cultura, Conferência Nacional de Assistência Social, Conferência Nacional de Meio Ambiente, Conferência Nacional de Alimentação, Conferência Nacional, no total são 60. São muitas conferências. Não há razão pela qual a energia continue a ser manipulada por meia dúzia, eu digo meia dúzia, de pessoas sem nenhum compromisso ou com muito pouco compromisso com a qualidade de vida das pessoas, com a quantidade de empregos, com o preço da energia, porque o preço da energia, ele não sacrifica as famílias apenas na hora de pagar a conta. Esse é o menor sacrifício. Aqueles mais R$10 que a conta subiu, mais R$15 que a conta subiu, ou R$20 que a conta subiu por ano, não fazem o pior dos malefícios às famílias. Querem ver? Tem um outro malefício pior que esse, que é a elevação do preço da energia nas fábricas que produzem os alimentos, nas fazendas que produzem a matéria-prima para esses alimentos, o aumento do custo dos implementos agrícolas que esse aumento da energia causa para a agricultura familiar, e tudo isso se reveste um custo muito maior na vida dessa família. Quer dizer, além dela gastar mais com a própria energia, ela gasta muito mais com a energia que está sendo empregada para produzir o macarrão, o açúcar, a carne, o frango, o leite, enfim, as roupas, os eletrodomésticos, tudo, o calçado, tudo isso aumenta de preço com o preço da energia. Mas eu não falei do pior efeito ainda. O pior efeito é a perda de emprego. Quando a energia é cara, essas indústrias que eu falei produzem mais caro e vendem menos. E quando elas vendem menos, o que acontece? Elas mandam gente embora. Às vezes, a própria família que estava reclamando do aumento do custo apenas da energia, o pai e a mãe são mandados embora. Por quê? Porque aumentou tanto o preço da energia, que aumentou tanto o preço do alimento, do calçado, da roupa, que a fábrica não conseguiu vender a mesma quantidade de produtos e teve que mandar o papai e a mamãe embora. Se você gostou desse episódio, acesse o site C2 Conexão Ciência e leia a matéria A Grandeza do Sol que Aquece o Solo Paranaense para saber mais sobre o NAP solar. Até lá! Conexão Ciência.